Bem, nesse vídeo vamos utilizar o que a gente já aprendeu sobre métodos aproximativos na teoria quântica para aplicar na resolução de um problema, mais especificamente o problema 5.4 do livro do Sakurai, capítulo 5. O problema em questão diz o seguinte, a gente vai considerar um oscilador harmônico isotrópico em duas dimensões, que tem esse hamiltoniano que está especificado aqui. Tem aqui a parte cinética e a parte potencial, totalmente separável. Aí ele faz duas perguntas. Primeiro, quais são as energias que... No vídeo de hoje a gente vai utilizar aquilo que já vimos sobre métodos aproximativos na teoria quântica e aplicá-los na solução de um exercício, a questão do capítulo 5, do livro do Sakurai, o exercício número 4. O enunciado do exercício diz o seguinte: para a gente considerar esse oscilador harmônico isotrópico bidimensional, cujo hamiltoniano é dado por essa expressão que está aqui. Aí ele faz três perguntas. Primeiro, quais são as energias dos três níveis mais baixos, e ele pergunta se há alguma degenerescência. Antes de ler os itens B e C, vamos nos concentrar nesse item A, e depois a gente volta. Então, para o item A, deixa eu colocar aqui, item A, então ele pede as energias dos três níveis mais baixos e pergunta se há alguma degenerescência. Então, primeiro, o hamiltoniano que ele nos oferece é dado por essa expressão, H0, que é igual a px ao quadrado, deixa eu mudar aqui, px ao quadrado sobre 2m, py ao quadrado sobre 2m, mais a parte potencial do problema, tem m ômega ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado. Tudo isso dividido por 2, certo? Então, se esse é o hamiltoniano, e a gente sabe que se trata de um oscilador harmônico, a gente vê que esse hamiltoniano ele tem duas partes distintas. Ele tem uma parte, a gente pode escrever isso como uma parte do hamiltoniano dependente de x e outra dependente de y. Isso é claro porque além desses termos de energia cinética serem totalmente separáveis, ou seja, você tem um pedaço que depende só de x e outro pedaço que só depende de y, e ver que no potencial tem a mesma estrutura, afinal de contas é isso que essa soma nos indica, dá para a gente separar em dois pedaços, a gente pode dizer que o hamiltoniano em si tem uma parte dependente de x e outra dependente de y. Então, sabendo que em um oscilador harmônico, a energia, ou seja, o resultado da aplicação desse hamiltoniano em um ket de estado, ela é dada por n mais meio h cortado ômega. Porém, como o nosso hamiltoniano tem duas partes, a gente vai ter o seguinte, de poder dizer que essa energia tem uma parte em x, que vai ser dado por, a gente pode colocar aqui, nx mais meio h cortado ômega, e tem também uma parte em y, que é dado por ny mais meio h cortado ômega. Portanto, qual seria o hamiltoniano total, a energia total das contribuições em x e em y, vai ser a soma dessas duas, já vou indicar aqui a soma com mais aqui, vou somar essas duas energias, e o que a gente vai obter, vamos ter nx mais ny, meio mais meio dá 1, e h cortado ômega. Então essa é a expressão geral da energia quando o hamiltoniano tem essa forma que o problema nos apresenta. Então a gente pode afirmar que as autofunções que geram essas energias, elas são da forma xy, podemos escrever o ket dessa maneira, e vai ter três formas possíveis para esse xy. Vou fazer aqui no próximo slide, digamos então que eu
as autofunções têm essa forma geral, né? E se ele quer os 3 níveis de energia mais baixo, né, a gente vai ter o seguinte, sabendo que, né, a energia é dada por essa expressão, deixa eu copiar e colocar no outro slide. Vou apagar isso aqui. Tá? Então, para o estado fundamental, né? Ou seja, quando Nx e Ny são iguais a zero, o que a gente tem? A gente vai ter a energia associada a isso, vou chamar de E índice 00, tá? Onde tem Nx eu vou colocar o valor, essa entrada aqui do ket, e onde tem Ny eu vou colocar essa segunda entrada do ket, tá? Então só para deixar bem claro, eu estou chamando isso aqui de Nx e essa outra entrada de Ny, ok? Então com isso vamos ter, se ambas são zero, né? Então vamos ter 0 mais 1 H cortado ômega, que obviamente dá H cortado ômega. Essa é a energia do estado fundamental para o hamiltoniano que o problema nos ofereceu. Outra possibilidade que a gente tem, né, é, por exemplo, 0, 1. Né? Ou seja, quando o valor de Nx é 0, vou representar isso aqui por energia, é 0, 1. Então, Nx é 0, Ny é 1, e esse 1 aqui é da expressão, resultando em 2H cortado ômega. Tá? E a terceira possibilidade é quando o Ny é 1, mas sim quando o Nx é 1, né? E o Ny 0. Que a gente pode ver que vai dar a mesma coisa, né? Então aqui a energia é 1, 0, que vai ser igual a 1 mais 0 mais 1, H cortado ômega, que é igual a 2H cortado ômega. Tá? Então essas são as energias, os 3 níveis de energia mais baixos, né, no nosso sistema, e podemos ver também claramente que há uma degenerescência, né? Ou seja, tem uma situação, né, em que para estados distintos eu encontro o mesmo valor de energia, né? Então isso aqui que é a degenerescência. Tá? Então a resposta ao item A, né? A gente pode voltar aqui. Quais são as energias dos 3 níveis mais baixos? A gente já encontrou, né? São o H cortado ômega e 2H cortado ômega para as duas próximas energias, né? E há alguma degenerescência? Sim, a degenerescência é essa daqui, né? Existe uma degenerescência. Tá? Então agora, respondendo esse item, vamos para o item B da mesma questão, né? Vamos lá voltar para o primeiro slide e ver qual o enunciado, né? Disse agora que a gente vai aplicar uma perturbação no potencial do tipo delta m ômega ao quadrado xy, né? Onde esse delta ele é um parâmetro real adimensional muito menor que a unidade, né? É o famoso caso em que a gente escreve, né, por exemplo, delta muito menor do que 1, por exemplo. A gente denota matematicamente dessa maneira, né? Então, ache o autovetor de ordem 0 e a energia correspondente em primeira ordem, né? Ou seja, a energia não perturbada obtida no item A, somado à diferença em energia em primeira ordem para os 3 níveis mais baixos. Tá? Não é necessariamente uma parte difícil, mas é um pouquinho trabalhoso da gente fazer isso. Mas vamos lá. Primeiro, o nosso hamiltoniano, vou aqui copiar ele, tem essa forma. Né? E a perturbação que é aplicada ao problema é do tipo delta m ômega ao quadrado xy, né? Então, como é que fica a nossa questão, né? Primeiro, de novo, né, por se tratar de um oscilador harmônico, a gente pode estudar esse problema envolvendo aqueles operadores de abaixamento e levantamento de ordem, ou operadores de criação e destruição, como às vezes são chamados aí na literatura. Tá?
Por que a gente vai precisar dele? Porque primeiro a gente precisa calcular o desvio de energia, né? Já que a questão está pedindo, né? O alto vetor de ordem zero e a energia correspondente, né? Então, primeiro a gente acha o alto vetor e com ele a gente consegue encontrar primeiro a gente acha a alta energia e com ele podemos encontrar a estrutura do alto vetor, ok? E para encontrar a nossa alta energia, utilizando a teoria de perturbação, eu tenho que o delta zero ele vai ser dado por esse elemento de matriz 0V00, tá? Isso aí é parte da teoria que a gente já construiu em vídeos anteriores lá, especificamente mais para o começo, tá bom? Por quê? Porque a gente está usando o 00, né? Porque ele quer que a gente ache o alto vetor de ordem zero e a energia correspondente a ele, né? Então os altos vetores que a gente tem que utilizar aqui são esses, de entrada 00, correspondendo aí ao estado fundamental. Tá bom? Então, sabendo que o V tem essa estrutura, né, onde o delta, o m e o ômega ao quadrado são constantes, não podemos tirar ele aqui dessa representação matricial, né, escrita de forma mais resumida assim, delta m ômega ao quadrado, e deixar dentro desse braquete formado apenas o x e o y. Tá? Porém, tanto o x quanto o y, eles podem ser escritos em termos dos operadores de levantamento e abaixamento de ordem, como h cortado ômega, h cortado ômega, h barra sobre 2m ômega ao quadrado, m ômega só, né? Multiplicado por a mais adaga. Tá bom? Isso tanto vale para o x quanto para o y, afinal de contas ambos representam, né, uma posição espacial, e essa forma do operador ele corresponde a uma expressão para a posição em termos dos operadores de abaixamento e levantamento de ordem, né? Então, dessa forma, né, o desvio de energia de primeira ordem para o estado fundamental vai ser dado quando a gente resolver, né, o cálculo que está aqui dentro, tá? Então, como que a gente faz isso? Deixa eu ver se eu escrevi aqui. Acho que dá para escrever mais um pouco aqui embaixo. Delta zero, né? Então, tanto o x quanto o y, né, vão ter essa estrutura. A gente pode fazer assim. A gente pode, só para não confundir, né, podemos primeiramente aplicar o y, né, nesse 00, né, nesse ket 00. Então, antes de escrever, vamos fazer isso. Y aplicado em 00, né, vai dar o quê? Vai dar a raiz quadrada de h cortado sobre 2m ômega, né, vezes a mais adaga, aplicado em 00. Tá? Então, vejam que, da forma como a gente escreveu o nosso ket, ali atrás, né, convencionamos que essa primeira entrada corresponde a nx e essa segunda entrada corresponde a ny, correto? De forma mais resumida, essa entrada diz respeito a x e essa entrada diz respeito ao y. Tá? Então vamos ter isso em mente na hora de fazer isso, porque se eu estou aplicando o y sobre esse ket, vamos fazer esses operadores atuarem apenas sobre essa entrada y do nosso ket, ok? Então repete aí a nossa constante, 2m ômega, né? E vamos fazer isso, multiplicado por, quando A é aplicado ao zero, aqui faltou só eu relembrar, né, a expressão, né? O A aplicado no ket n é igual a raiz de n vezes aplicado no ket n menos 1. Enquanto o adaga aplicado em n dá raiz de n mais 1 ket n mais 1. Bom, então ter isso em mente na hora de elaborarmos aqui a nossa álgebra, né? Então o A aplicado nesse ket, o que ele vai fazer? Ele vai tirar a raiz quadrada dele, ou seja, a raiz quadrada de 0 é 0,
e aplicado no cat n-1. Só que 0-1 não faz sentido, né? Então vamos ter assim, ó, A aplicado em 0, 0, isso aqui vai zerar, né? Somado com o adaga aplicado em 0, 0. Né? Então, como eu disse, essa expressão aqui, ó, isso aqui 0, isso não faz sentido pra gente, né? Enquanto que essa outra vai ser 0 mais 1, que é 1, aplicado no cat 0 mais 1, que é 1. Ou seja, isso resulta em a raiz quadrada de h cortado sobre 2m ômega, né? Aplicado no cat 0, 1. Tá? Da mesma maneira, quando a gente pega agora o x daga, né? Desculpe, o x aplicado no resultado dessa operação, né? do y aplicado ao 0, 0. Qual foi o resultado dessa operação? Foi essa constante aplicada em 0, 1. Então vamos ver o que acontece, né? Vai ter x aplicado em y 0, 0, né? Então vai ser a raiz quadrada de h cortado sobre 2m ômega, né? X aplicado em 0, 0, né? X, quando é aplicado nesse vetor, ele vai dar essa mesma constante que multiplicado pela sua raiz quadrada, então vai sobrar apenas h cortado sobre 2m ômega, tá? E o resultado dessa operação, né? Ou seja, o A mais o adaga aplicado em 0. Aqui, desculpem, né? Eu coloquei 0, 0. O resultado da operação em y é 0, 1. Tá? Então aqui 0, 1. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma expressão, lembrando que essa primeira entrada do cat corresponde aos valores em x e aqui a segunda aos valores em y. E como agora a gente está fazendo o resultado da atuação dessa posição em x no cat, né, vamos estudar só o que acontece com a entrada em x, certo? Então a gente repete a constante, 2m ômega, e o resultado vai ser A aplicado em 0, 1 mais adaga aplicado em 0, 1. Né? Então, pelo mesmo motivo anteriormente exposto, essa primeira entrada aqui vai dar 0, né? E aqui eu vou ter apenas a constante, né? Que é h cortado sobre 2m ômega, aplicado em 1, 1. Tá? Então são esses os valores que a gente obteve, né? Aí o que a gente precisa fazer? Precisamos agora como é que eu vou colocar isso de forma organizada? Vou colocar aqui no próximo slide. Não, deixa eu voltar. Tá. Queremos calcular isso daqui. Certo? Então, vamos fazer o passo a passo, né? Só para não atropelar. A gente sabe que o resultado dessas aplicações de x e y sobre o cat 0, 0 vai deixar uma constante em comum, né? Que é o quadrado dessa raiz quadrada de h cortado sobre 2m ômega. Então fica h cortado sobre 2m ômega do lado de fora. Então vai ficar delta m ômega ao quadrado vezes h cortado sobre 2m ômega, né? E aqui vamos ter o 0, 0, x, e vamos estudar o efeito, né, do y sobre o cat 0, 0. A gente viu que quando o y atua sobre o cat 0, 0, isso vai resultar em 0, 1. Tá? Então, ó, tudo isso aqui é o cat 0, 1. Tá? Então, continuando. Então, o resultado disso dá delta m ômega
não é ômega ao quadrado, né? Aqui eu vou poder fazer alguns cancelamentos. Ó. Ômega ao quadrado cancela com esse, o m cancela com esse, né? E assim vamos ter delta ômega h cortado dividido por 2, né? Vezes o Bra 00, x aplicado em 0,1. Né? Quando x é aplicado em 0,1, eu obtenho o ket, aqui ó, o ket 1. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a delta mh cortado sobre 2. Ficou horrível, né? Delta mh cortado sobre 2. 0, 0, 1, 1. Tá? E isso daqui, ó, como eles são diferentes, vai dar 0, né? Então isso aqui vai dar 0. Tá? Portanto, né, o desvio de energia, né, delta é 0, é igual a 0. Tá? Mas para o primeiro estado excitado, né, então isso aqui é correspondente ao... deixa eu só ler o item de novo. O alto vetor de ordem 0 e a energia correspondente em primeira ordem. Tá? Então, ou seja, a energia não perturbada obtida no item anterior, no item A, né, somado com a diferença em energia em primeira ordem. Né? Isso para os 3 níveis mais baixos. Então isso aqui é para um dos níveis. Tá? Agora, para o primeiro estado excitado, a gente vai precisar diagonalizar, né, essa matriz da perturbação. Tá? Então, vou colocar assim, ó, para primeiro estado excitado. Aí temos a matriz da perturbação, vou chamar aqui de VNN, delta m ômega ao quadrado, né? E vai ter as seguintes entradas, né? Então vamos ter o 00, xy00, isso aqui a gente já descobriu o que dá, né? Depois 10, xy01, depois 01, xy10, e por fim xy1. Então vou até colocar isso aqui no outro slide para fazermos uma comparação mais direta. Então, com o mesmo argumento do anterior, né, onde a gente concluiu que o 00xy, né, 00 é igual a 0, da mesma forma, isso quer dizer que quando os kets são iguais, né, o resultado desse bracket aqui vai dar 0. Aqui, né, é x vezes y. Né? Da mesma forma, xy, também vai dar 0. Tá? Então não é muito difícil de verificar, mas é o mesmo argumento utilizado anteriormente. Né? E também temos que os elementos da diagonal secundária são iguais. Né? Ou seja, que o 0,1...
Em vez de falar que são iguais, vamos tentar mostrar, né, que eles são iguais. Então, quando a gente tem, por exemplo, 0, 1, xy, 1, 0, né, que é esse elemento aqui, ele vai dar, bom, pelo mesmo argumento, né, a gente pode fazer assim, ó, h cortado, delta m ômega ao quadrado sobre 2 m ômega, né, porque é a contribuição da constante de cada um, tanto do x quanto do y multiplicado entre si, fazendo com que a raiz quadrada desapareça, né? Então, e resultando nessa expressão, né? Aí vai resultar no ket 0, 1 x, aí vou fazer primeiro o y, né? A mais a adaga, 1, 0. Resultando em, fazendo aqui os devidos cancelamentos, né? Esse com esse, vai sobrar h cortado delta ômega sobre 2, né? 0, 1, o x, deixa aqui o x primeiro, né, antes de colocar a mais adaga novamente. Eu prefiro fazer assim do que fazer o a mais adaga um vezes o outro, né, e sair fazendo as aplicações de forma aleatória. Eu acho que é melhor dessa maneira, né? E lembrando que o y é aplicado só sobre essa entrada aqui do ket, a entrada do zero aqui, tá? Então, quando esse a é aplicado aqui nesse zero, né, pela regrinha algébrica que a gente viu anteriormente, isso vai zerar, não tem uma contribuição nem nada, né? E o adaga aplicado nessa entrada zero vai levantar a ordem em uma unidade. Então isso aqui vai virar 1, 1, tá? Então vamos ter x 1, 1, tá? E então, continuando, né, isso vai dar h cortado delta ômega sobre 2, 0, 1, a mais adaga 1, né? Aí o que vai resultar isso, né? Vai ser a mesma constante h cortado delta ômega sobre 2 vezes o Bra 0, 1. Aí aqui, ó, quando agora a aplicação é sobre a entrada x, né? Quando A é aplicado na entrada x, ele vai diminuir uma ordem, né? Então esse aqui vai para 0. Logo vamos ter a entrada 0, 1, somado com... Agora quando a adaga é aplicada em 1, isso vai dar 2, né? 2 multiplicado pela raiz quadrada de 2. Então aqui é 2, 1. Né? Aí pronto, né? Basta a gente fazer o produto interno, né, desses Bras e Kets aí. Sobre 2. Ao 0, 1 aplicado em 0, 1. Né? Aplicado em 0, 1. Somado com raiz de 2. 0, 1 aplicado em 2, 1. Então aqui já ficou fácil da gente ver como é que fica, né? Então essa primeira entrada aqui vai dar 1, né? E essa outra vai dar 0, porque é um produto interno, né? Os elementos são diferentes entre si. Ele só dá 1, então vai zerar, só daria 1 se eles fossem iguais, né? Então isso vai ser igual a h cortado delta ômega sobre 2, tá? E ao mesmo valor para o outro elemento, 1, 0, xy, 0, 1. Tá? Aí você pode verificar fazendo o mesmo procedimento. Ok? Então com isso a gente vai ter a nossa matriz de perturbação. Né? Nossa matriz aqui de perturbação vai ficar delta h cortado ômega sobre 2. Os elementos da diagonal principal vão ser 0 e o da diagonal secundária serão 1. Tá? Então,
qual é o desvio de energia do primeiro estado excitado, né? Então, o desvio de energia ele vai ser dado quando a gente resolver a equação secular, né? Ou seja, o determinante, vou colocar assim, o determinante bom, desvio do estado delta, vou chamar isso aqui de delta, vai ser a matriz V menos I delta 1 de primeira ordem, né? Então esse determinante igual a zero, essa é a equação chamada equação secular que a gente tem que resolver, tá? Para poder encontrar o desvio de energia do primeiro estado excitado. Okay? Então com isso a gente vai ter assim, colocando em forma de matrizes, né? Menos delta 1, esse I aqui é a matriz unidade, tá? Então essa daqui, ó, 1, 0, 0, 1, certo? Então menos menos delta 1, então aqui vai dar delta H cortado ômega sobre 2, delta H cortado ômega sobre 2 e menos delta 1 de primeira ordem. Isso aqui vai dar zero, tá? Então resolvendo, né, isso aqui basta o produto dos elementos da diagonal principal menos os da diagonal secundária. A gente vai ter aqui então o delta 1 de ordem 1 ao quadrado, né, menos delta ao quadrado, H cortado ao quadrado, ômega ao quadrado sobre 4 igual a zero, né? Então a gente vai ter dois possíveis valores para delta 1 de primeira ordem. Então um positivo, o outro negativo, mas ambos valendo delta H cortado ômega sobre 2, né? Então, e cada um desses autovalores vão corresponder aos autoestados 0 e 1 e 1, 0, tá? Então, vamos fazer assim, ó, só para facilitar a nossa notação, vamos chamar de alfa o positivo, né? Delta H cortado ômega, né? Aí com isso a gente pode fazer o seguinte, para resolver as equações e achar a estrutura, né, dos autovetores 0 e 1, né? Então a gente pode resolver essa equação aqui, ó, 0 alfa 0, né, multiplicado pelo vetor coluna x1 x2, né? Essas entradas é a representação matricial do ket 0, 1, ok? Aí eu tenho que encontrar esses elementos x1 e x2 para saber qual é a expressão, né, que determina a forma matricial desse nosso ket. Então isso vai ser igual a menos alfa x1 x2, né? E esse aqui ainda, né, o ket 0. É a equação de autovalores, só que colocada na forma matricial, beleza? Então, fazendo esse produto do jeito que está aqui, né, a gente chega nas equações linha vezes coluna. Então vamos ter alfa x2 vai ser igual a menos alfa x1, né? Da mesma forma, linha vezes coluna, né? Então vai ter alfa x1 igual a menos alfa x2. Sisteminha de equações, né? De onde a gente tira que x1 vai ser igual a menos x2, tá? Mas isso ainda não diz, por exemplo, o valor do x1 e do x2. Só diz se a gente estabelecer a condição de normalidade, né? Ou seja, que x1 ao quadrado mais o x2 ao quadrado tem que ser igual a 1. Sabendo que x1 é o simétrico aditivo do x2, né? A gente pode fazer assim, x1 ao quadrado mais, quem é x2? É menos x1 ao quadrado, isso vai ser igual a 1, ou seja, x1 vai ser igual a raiz de 1 sobre 2, né? Ou seja, 1 sobre a raiz de 2, tá? Que por sua vez vai ser igual a menos x2, certo? Então assim, fácil mesmo a gente resolver uma equação de autovalores para a gente saber a estrutura, né? Determinar que o 0, 1 vale
ele não valeria, sabendo que x1 é igual a menos x2, a gente escreveria assim, ó, x1 igual a 1 menos 1. Tá? Sabendo agora quem é o valor de x1, a gente pode escrever isso como 1 sobre a raiz de 2, 1 menos 1. Né? E, portanto, fazendo o mesmo procedimento, a gente encontra o valor do ket 1, 0, que vai dar menos 1 sobre a raiz de 2, 0 e 1. Tá? Fazendo o mesmo procedimento agora, só que para encontrar o valor de 1, 0. Né? Então aqui, ó, em vez de determinar, né, de estabelecer, chamar essa matriz coluna de ket 0, 1, a gente usa o alfa com um valor negativo e chama essa matriz de 1, 0. Né? É assim que a gente encontra a estrutura. Tá bom? Agora, bom, feito isso, resolvemos assim o item B, né? Aí vamos lá para o começo do enunciado e pegar o item C, né? Item C. Bom, não, o item B está completo sim. Já tínhamos encontrado a alta energia, né, que dava 0 do estado fundamental, e o autovetor também, né? Encontramos a alta energia dos outros dois estados, né, do 0, 1 e do 1, 0, e seus correspondentes autovetores. Não, está completo sim, essa era a minha dúvida aqui. Então o item C é para resolver para H0 mais V de maneira exata e comparar os resultados da teoria de perturbação obtidos no item anterior, que foi o que a gente acabou de fazer. Tá? Então vamos lá para o item C. Né? Como que a gente resolve de forma exata? Né? Primeiro, vamos com calma. H0 é px ao quadrado sobre 2m mais py ao quadrado sobre 2m, m ômega ao quadrado sobre 2, x ao quadrado mais y ao quadrado. Né? Então, o que quer dizer isso? Né? Mais uma vez, isso aqui corresponde à parte cinética e essa daqui corresponde à parte potencial do nosso hamiltoniano. Né? Então, na presença dessa perturbação, né, a perturbação V dada por delta m ômega ao quadrado xy, né, a gente vai ter o seguinte, vamos nos concentrar aqui nessa parte potencial, né, que diz o seguinte, ó, vou ter m ômega ao quadrado sobre 2, x ao quadrado mais y ao quadrado, somado com delta m ômega ao quadrado xy. Tá? Então aqui a gente pode colocar o m ômega ao quadrado sobre 2 em evidência e obter o seguinte, ó, m ômega ao quadrado sobre 2 multiplicado por x ao quadrado mais y ao quadrado, que é a primeira parte. E aqui, ó, eu não tenho sobre 2 em evidência, então se eu não tenho o sobre 2 nesse segundo termo, né? Então se eu coloquei em evidência, eu preciso compensar colocando um 2 em cima multiplicando. Aí vai aparecer um 2 delta xy. Tá? Tá, mas e aí? Como é que a gente faz esse negócio? A gente tem um hamiltoniano separado na presença de potencial, né? A gente precisa mantê-lo separável também, né? Então, como a gente vai fazer isso? Vamos dizer o seguinte, que esse termo x ao quadrado, vamos esquecer essa constante que está multiplicando por enquanto, tá? X ao quadrado mais y ao quadrado mais 2 delta xy, a gente pode escrever como, vamos ver, 2 delta, vamos ver, não, vou mudar a estratégia, vamos fazer assim, sabendo, né, que esse termo, ó, x,
tentar colocar tudo aqui nessa parte do quadro. X mais y ao quadrado sobre 2 vai dar o quê? A gente já sabe fazer isso aqui, né? O desenvolvimento de um binômio. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Que eu posso escrever da seguinte maneira. Pego os termos ao quadrado somando aqui, né? Lembra que ele está dividido por 2. E o 2xy coloca aqui, mas como há uma divisão por 2, vai aparecer apenas xy, certo? De maneira análoga, temos que x menos y ao quadrado funciona de forma assim, né? Que também vamos ter uma soma de quadrados, dividido por 2. Só que agora, em vez de somar com xy, vamos subtrair xy, tá? Até então, nada demais, né? A gente só repetiu velhas propriedades aí lá do ensino fundamental. O que a gente vai fazer agora é subtrair essas duas equações, né? Então, subtraindo essas equações, o que a gente tem? Aqui é mais. Tá? Então, subtraindo, vamos ter aqui o x mais y ao quadrado sobre 2, né, menos o x menos y ao quadrado sobre 2 vai ser igual a 2xy, né? E afinal de contas eu pego o xy menos o menos xy, então vai somar os dois, certo? Então, tendo esse resultado, como é que ele se conecta com o que a gente está fazendo, né? A gente sabe que, desconsiderando a constante que aparece aqui, m ômega ao quadrado sobre 2, vamos ter o x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x 2 delta xy, tá? Porém, escreve diferente, ó, coloca delta 2xy. Por quê? Porque eu sei que 2xy pode ser escrito dessa maneira aqui, ó, né? Como essa diferença de quadrados. É isso que a gente vai fazer. Então, repete o x ao quadrado mais y ao quadrado, onde tem o delta, vamos aí manter né, onde ele está, e colocar o valor que encontramos, né? X mais y ao quadrado sobre 2 menos x menos y ao quadrado sobre 2. Então, multiplicado por delta vai ser x mais y ao quadrado sobre 2 menos o delta multiplicando, né? X menos y ao quadrado sobre 2. Tá? Então, o que isso nos oferece? Né? Então, significa que essa expressão, né, pode ser escrita assim, ó, colocando, vamos ver aqui como posso fazer, x mais y, tá, vamos ver, x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá, x ao quadrado. Deixa eu só me reorientar. Ah, sim. Aí já temos o valor de 2xy, né? Agora o que eu faço com esses quadrados que apareceram, né? X ao quadrado mais y ao quadrado, né? Podemos escrever isso como o x mais y ao quadrado sobre 2 somado com x menos y ao quadrado sobre 2. Tá? Antes de continuar, vamos só ver o que acontece, ó. A gente vai ter x ao quadrado mais y ao quadrado mais xy, certo? Agora somado, sendo que esses dois termos aqui estão sobre 2, né? Agora somado com a diferença, né, ao quadrado sobre 2. Isso ainda vai dar x ao quadrado mais y ao quadrado, também sobre 2, menos xy. Quando eu faço isso, a gente cancela os xy, né? E esses dois aqui vão virar x ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza? Então, só para convencer de que não estou tirando isso de lugar nenhum. Tá? Então, eu posso reescrever essa soma de x e y ao quadrado dessa maneira. Né? E repetir o resultado que a gente encontrou aqui em cima.
Agora sim, a gente consegue reescrever o Hamiltoniano de forma separável fazendo esse truque algébrico. Então, onde tem x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2 delta xy, vamos poder escrever como tem a soma, né, de x e y ao quadrado sobre 2, eu vou colocar em evidência, né? Aí vai me dar o quê? O x mais y ao quadrado sobre 2 multiplicado por 1 mais delta. E botando a diferença de x e y ao quadrado em evidência, vamos colocar assim, ó, x menos y ao quadrado sobre 2 multiplicado por 1 menos delta. Tá? Certo? Assim, né? Então assim, né? Fazendo chamando aqui, ó, de x', essa diferença de x, a diferença na soma de x, y sobre a raiz de 2, vocês vão entender o porquê, né? E chamando o y' de x menos y sobre a raiz de 2, como é que a gente pode reescrever o nosso Hamiltoniano, né? Nosso Hamiltoniano, deixa eu... Espera só um instante. Vou ter que continuar aqui. Pronto. O nosso Hamiltoniano vai ficar da seguinte forma. H0 igual a px ao quadrado sobre 2m somado com py ao quadrado sobre 2m, né? Mais m ômega ao quadrado sobre 4 multiplicado por 1 mais delta x' ao quadrado mais 1 menos delta y' ao quadrado, tá? Por quê? Porque se eu pego o x', né? Acabei tirando aqui. Deixar assim mesmo. Se eu pego esse x', né? E elevo ele ao quadrado, já que eu estou chamando... Ao elevar isso aqui ao quadrado, o que eu vou ter? A soma de quadrados sobre 2, exatamente o que a gente tinha aqui, ó. E ao pegar o y' e escrever dessa maneira, o que eu estou fazendo? Eu estou chamando x menos y ao quadrado sobre 2 de y' ao quadrado, tá bom? Aí por isso que eu estou multiplicando eles por 1 mais delta e por 1 menos delta. Aí como vai sobrar o 2 embaixo nesses dois termos, né? Ele sai e multiplica pelo 2 da constante que eu tinha inicialmente lá da minha parte potencial, né? Por isso que fica 2 vezes 2, 4 e assume essa forma final, tá bom? Então, agora o que a gente vai fazer? Um truque que já foi feito anteriormente, vamos chamar de ômega' o valor de ômega raiz de 1 mais delta. Tá? Por quê? Porque assim a gente consegue escrever, né, as seguintes soluções exatas para o problema, né? Para o CAT 00, por exemplo, vamos ter a parte em y, né? a parte em x, que vai ser dado por meio de h cortado ômega, ômega ao quadrado, né? Não, ômega ao quadrado não, só ômega mesmo, né? Que eu vou chamar de ômega', né, para falar a verdade, né? Que nada mais é do que o ômega raiz de 1 mais delta. Ou ainda, ômega multiplicado por 1 mais delta elevado a meio. Tá? E a parte em y, como ela é zero também, né? A energia do estado fundamental do oscilador harmônico é sempre meio de h cortado ômega. Aí aqui ômega 1 menos delta elevado a meio, que a nossa parte em y tem essa forma aqui. Tá bom? Então, aqui a gente tem que lembrar que 1 mais delta, né, elevado a meio, ou 1 mais ou menos delta, para ser mais exato, né, vai ser aproximadamente como 1 mais ou menos delta sobre 2, tá bom? Quando for mais aqui vai ser mais, quando for menos, no lado direito também vai ser menos. Então, relembrando aqui essa propriedade,
A gente pode escrever isso como aproximadamente, coloca o meio de h cortado ômega em evidência, né? E aqui vamos ter 1 mais delta elevado a meio, vai ser 1 mais delta sobre 2, né? Somado com 1 menos delta elevado a meio, vai ser 1 menos delta sobre 2. Né? Aí vamos cancelar esse com esse. E aqui vai dar 2, né? Que vai cancelar com esse denominador. Então o resultado disso, h cortado ômega. Né? E o 0, 1, né? Aí a mesma coisa, para a entrada X eu vou ter o oscilador harmônico no estado fundamental, foi exatamente isso que a gente já tem aqui em cima. Né? E para a entrada em Y ele vai estar no primeiro estado, né? Então vai ser tipo NY mais meio de H cortado ômega. Como NY é 1, 1 mais meio dá 3 meios. Certo? Então só para mostrar de onde veio, 3 meios h cortado ômega 1 menos delta elevado a meio. Isso vai ser aproximadamente. Vamos colocar novamente o meio de h cortado ômega em evidência, e aqui vai ficar 1 mais delta sobre 2, 1 mais delta sobre 2, e aqui 3 vezes, né, 1 menos delta sobre 2, então vai ficar mais 3 menos 3 delta sobre 2, tá? É o 3 que vem aqui, que eu não coloquei em evidência, tá? Vai ser multiplicado por esse binômio, né, elevado a meio aqui, tá bom? Então 1 mais 3 dá 4, né? Só. Vamos fazendo essa álgebra, né? O que sobra pra gente aqui, né? 1 mais 3 dá 4. Então aqui vai resultar em... Deixa eu afastar um pouco. Né? Talvez diminuir também seja bom. Isso aqui vai resultar em meio de h cortado ômega multiplicado por 4, né? E delta sobre 2 menos 3 delta sobre 2, né? Então vai ficar 1 menos 3 dá 2, então vai ficar menos delta, né? É isso? Menos delta. É. 3, 4. Então, estou fazendo meio menos 3 meios, né? Vai ficar menos 2 meios com delta. Não está certo mesmo. Então, 4 menos delta sobre 2, né? Que na prática, né, o que é isso daqui? Passando o meio, né, para dentro, aqui vai ficar 2, né? E aqui vai ficar delta sobre 2. Tá bom? Então fica 2 menos delta sobre 2 h cortado ômega, né? A energia desse estado 0,1. E para o outro estado vai ser a mesma coisa, só que agora a gente só vai mudar, né? Que a entrada x é 1 e na entrada y é 0. Então na prática o que a gente vai ter? Na entrada x vamos ter esse valor, né? Aqui, só que agora com o delta somando, né?
E na entrada Y, o valor da energia no estado fundamental, H cortado ômega, 1, agora menos delta, né, elevado a meio. Então, como eu disse, né, a gente vai simplesmente botar o meio em evidência, H cortado ômega, né, a desenvolver, né, esses binômios até uma primeira aproximação, né. Aqui vai ficar 3 mais 3 delta sobre 2 mais 1 menos delta sobre 2. E no final vamos obter novamente H cortado ômega, 2 menos delta sobre 2. Não, mais delta sobre 2, desculpa. Que corresponde às autoenergias exatas, quando a gente coloca delta igual a zero. Colocando delta igual a zero, vamos ter 2H cortado ômega, e aqui 2H cortado ômega, né? São energias degeneradas associadas a esses autovetores, né? E assim a gente finaliza a resolução desse problema. Cumprimos tudo que o item pediu. Beleza? Então, até o próximo vídeo.